faço menção de que talvez não, certeza, de que o que o Espírito Santo direcionou a lhes falar hoje é uma continuação direta do que foi terminado ontem. Então vou fazer algumas recapitulações do que falamos ontem aos irmãos que não puderem estar, mas o bom é que eu sei que a palavra de Deus salva, cura, liberta, transforma, e glória a Deus por isso. Romanos 1, versos de número 16, os irmãos que acharam, digam eu achei. Meus irmãos, minhas irmãs, assim está escrito na palavra de Deus. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus e eu peço toda a sua atenção agora. Isto, se acomode nos seus lugares e me encara bem dentro dos meus olhões aqui. Isto, desse jeito. Irmãos, irmãs, senhoras e senhores, eu tenho certeza que cada um de vocês foram movidos aqui para dentro desse congresso, não apenas com a retórica da missão embutida nas vossas almas. Eu sei que vocês conhecem qual é a missão da igreja na terra. E a missão da igreja da terra nada mais é do que ser sal na terra e luz do mundo. Eu digo sempre, eu ensinava isso outro dia aos adolescentes lá da igreja, que ser sal da terra está inserido dentro de algo. Porém, eu preciso ser claro aos irmãos. Eu sei que se você pegar uma carne, colocar numa pia, jogar sal em cima, a carne vai ser conservada por um tempo. Mas uma propriedade que o sal não tem é impedir o apodrecimento da carne. Ele atrasa o apodrecimento. Então, quando Cristo referencia cada um de vós como sal da terra, o que ele está falando claramente à igreja é: vocês não servem para impedir o apodrecimento da terra. Vocês só estão na terra para atrasar o apodrecimento dela. E enquanto vocês atrasam esse apodrecimento, eu vou salvar, curar, libertar, transformar. Só que em dado momento vai existir a hora em que o sal será arrancado de dentro da carnalidade da terra. O sal será arrebatado à glória celestial. E irmãos, se já está do jeito que está, com o sal na terra, imagina assim o sal na terra. Em outras palavras, se a terra já está do jeito que está, com a igreja aqui manifestando o Espírito de Deus e a palavra, imagina quando a igreja sair da terra e for aos céus. É sobre isso que o Espírito Santo vos direciona hoje. Eu trago algumas recapitulações de ontem para que vocês se localizem dentro desse ensinamento, dentro desta palavra. Quando Paulo, no capítulo 1, verso 16 de Romanos, vai referenciar que o Evangelho de Cristo é a arma poderosa a qual nós usamos para impedir, ou melhor dizendo, atrasar o apodrecimento da terra. Ele diz que esse Evangelho é o poder de Deus. Então olhe que engraçado, eu sei que dói o que eu vou falar, mas cura. Eu sou pentecostal, irmão. Eu marcho, pulo, sapateio, canto, vou na porta rodopiando, se Jesus deixar. Eu vou o avião cheio do poder da glória de Deus. Só que quando nós olhamos para a Bíblia não diz que poder é marchar, pular, rodar, sapatear. Está escrito aqui, você leu comigo, vai reclamar com quem escreveu. Poder de Deus é o Evangelho de Cristo. Pregador, então o que é marchar, pular? Como eu pregava a semana passada lá no ginásio dos Gideões, isso nada mais é do que resquícios de um culto oferecido a Deus. Você está tão alegre que pula, sapateia, roda, você está sentindo Deus aqui dentro? Só para abrir um parênteses e testificar isso que eu estou falando, era como um judeu em frente ao muro das lamentações. Eu sei que tu já viu um judeu em frente ao muro das lamentações, não é? Que ele fica balançando assim desse jeito. Ele não balança desse jeito porque quer. Ele está usando a movimentação corpórea para oferecer culto a Deus. E se tu perguntar para um judeu por que é que ele balança, ele vai lhe responder. Ele vai dizer assim, batendo no peito: eu balanço desse jeito na presença de Deus porque eu sei o que é que eu sou na presença de Deus. Eu me comparo, diria ele, a uma chama acesa. É como quando Deus passa por Moisés lá no monte, e você vê que Deus não deixa Moisés enxergar a sua face, mas Moisés vê as costas de Deus, está escrito na Bíblia. Eu sentado um dia com um professor de teologia, ele me explicava que ver as costas de Deus nada mais é do que ver Deus passar. Então Moisés pode não enxergar Deus, mas sente quando Deus está passando no ambiente, porque quando Deus se move, um vento se levanta e a poeira se levanta também. É a mesma didática do porquê o judeu se balança. Era como se ele batesse no peito e dissesse: eu sou uma tocha acesa na presença de Deus.
E eu sei que vocês têm problema aqui, como nós temos lá no Rio de Janeiro, porque você é do Brasil inteiro. Já faltou energia elétrica na tua casa, sim ou não? Aí você acende uma vela, é ou não é? Aí você coloca no copo, deixa lá no cômodo. Você já percebeu que se você fechar todas as janelas, todas as portas, a chama que está na vela fica paradinha desse jeito? Mas tenta passar perto da chama para ver o que é que acontece. Quando você passa, move o vento. E quando o vento se move, bate no fogo. E quando o vento que se move bate no fogo, o fogo faz isso aqui, ó. Se tu soprar, balança mais ainda. Se tu abrir a janela, o vento entra, aí é que ele balança mesmo. Então o fogo não se move ou balança, marcha, pula, sapateia, porque quer. É porque ele está sentindo um vento bater nele. E quando o vento bate, ele levanta a mão, marcha, pula, sapateia. Eu só fiz questão de tocar nesse assunto para vocês entenderem que a nossa movimentação dentro de um culto ainda não é poder de Deus. É resquícios dos sentimentos a qual sentimos o poder. Tu sente o poder e marcha, mas não é o poder em si. Porque se eu marchar, é bom, sentir o poder, mas a minha marcha não liberta quem está preso, não levanta quem está caído. Será que você consegue entender? Eu sapatear é gostoso, é bom, faça mesmo. Vai até a porta marchando e volta. Só que isto não liberta quem está cativo na mão do diabo. O que é que liberta, pastor Jonathan Carlos? O Evangelho de Cristo é o verdadeiro poder de Deus. Eu falo isto a vós com esperança, para que vocês entendam que se isto é poder de Deus, o poder de Deus decidiu se manifestar no Evangelho de Cristo. Irmãos, não me pergunta por que Deus decidiu manifestar desse jeito. É Ele quem quis, Ele quem escolheu, vai conversar com Ele quando tu chegar na glória. Mas eu sei quando esta palavra começou a se manifestar. Eu vou dar uma volta fora do texto, eu preciso de toda a sua atenção agora, porque nós vamos viajar um pouco dentro da Bíblia, para voltar em Romanos e ir adiante aonde Jesus quer vos levar. Eu volto no texto para dizer que a palavra que está nas vossas mãos aí, agora, não começou a se manifestar quando a igreja abriu há 30 anos atrás. Não começou a se manifestar quando houve o primeiro congresso dos Gideões missionários. Já sei, pastor, foi quando os missionários chegaram em Belém. Não, muito antes. Já sei, foi Jonathan Edwards, foi Rua Azusa. Não, antes ainda. Já sei, foi quando Jesus pisou na terra. Antes ainda. Porque antes de Jesus pisar na terra, a palavra já estava se manifestando. Eu vou voltar bem antes. No princípio, lá na criação, criou Deus os céus e a terra. Ali se manifesta poder de criação. E como é que o poder de Deus se manifesta na criação? E disse Deus, palavra, haja. Ele decidiu manifestar o próprio poder na palavra. Então só tenta imaginar. Vou jogar você no meio do furacão. Se você quer construir uma coisa, você tem que usar martelo, enxada, prego, é ou não é? Imagina Deus de braço cruzado lá no princípio, dizendo assim, vou nem esticar minha mão. Minha palavra já dá conta, haja, agora dá o jeito de existir aí. A palavra sai da boca de Deus e começa aquele haja. Quando você lê no princípio da Bíblia, e disse Deus, haja luz e houve luz, os cientistas, eu sei que todo mundo aqui aprendeu isso na escola, o Big Bang, a criação de todas as coisas. Os cientistas dizem que veio o Big Bang, e o Big Bang se alinha ao haja de Deus dentro da Bíblia. Então Big Bang, o estouro da criação, é quando Deus abre a boca para gritar, haja, e a partir daquele momento as coisas existem. Só que tem um problema dentro desse pensamento, e eu não estou com pressa de passar nisso daqui, estou em missões ainda. Qual é o problema dentro desse pensamento, pastor Jonathan Carlos? O problema dentro desse pensamento é que cientistas só conseguem ir até esse ponto. Se você perguntar para um cientista, um professor, qualquer um, tá? Eu sei que nós viemos do Big Bang, estrela, planeta, galáxia, matéria, seres humanos. O que tem antes do Big Bang? Eles vão dizer, não, só tinha muita massa, matéria, com gravidade num ponto. Tá, e o que tem antes disso? Não sei. Eu não sei o que tem antes do Big Bang. Eles dirão, não sei o que tem antes do universo. Não sei o que tem antes dos planetas. Só sei explicar até o ponto do Big Bang. Aí alguém foi até os cientistas e perguntou uma vez, peraí então, tem que ter vindo de algum lugar. Nada surge do nada. Aí o cientista olhou para ele e disse, só tem um jeito de algo ter nascido ou sido criado antes do Big Bang. Aí ele falou assim, algo que esteja antes do Big Bang, tem que ser além do tempo, além da matéria e além do espaço. Porque o espaço onde estamos foi criado no Big Bang,
O tempo do relógio que está passando aqui na minha retaguarda foi criado no Big Bang, e a matéria a qual nós andamos foi criado no Big Bang. Então, para ter algo antes, tem que ser maior que a matéria, maior que o tempo e maior que o espaço. Os cientistas dizem, eu não sei o que é maior que a matéria, maior que o tempo, maior que o espaço. Aí eu falei, ei, cientista, os crentes sabem o que é maior que a matéria. Os crentes conhecem o que é maior que o tempo, o que é o espaço. O que é maior que o espaço, o tempo e a matéria? Quer ver o que é maior que o tempo? Ainda antes que houvesse dia. Nem tinha, ele já era, eu sou. Quer ver o que é maior que o espaço? E não há nada que possa escapar das minhas mãos. Está aqui. Quer ver o que é maior que o tempo? Operando eu no ontem, hoje, eternamente. Quem impedirá? Quem? Deus é maior do que tudo isso. Os cientistas olharam de volta e talvez tivessem dito, quer dizer que Deus foi criado antes do universo? Nunca entenderam. Se Deus foi criado, então tem que ter alguém maior do que Deus. E se Deus é maior do que todos, então ninguém criou Deus. Veio de onde? Lugar nenhum, sempre esteve onde está. Quem deu poder para Deus? Ninguém, sempre teve o poder que tem. Eu disse que iríamos recapitular algumas coisas de ontem. Quem foi que sentou ele no trono? Ninguém, ele sempre sentou no trono onde ele está. E se tu for ficar pensando nisso, isso aqui vai dar um nó na tua cabeça mesmo. Eu disse outro dia aos adolescentes, quer descobrir da onde Deus veio? Ah, eu quero. Então espera teu corpo ser glorificado, a tua mente vai abrir, tu chega no céu com outra mente, outro corpo, chega diante da glória e pede permissão a ele para perguntar, de onde você veio? Ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui agora, vim da eternidade. Eternidade não tem fim, mas também não tem começo. É por isso que outro dia, um ateu, chegou até mim e disse assim, rapaz, eu não acredito que Deus exista não. Aí eu olhei para ele e disse assim, rapaz, a primeira vez, diante do teu argumento, eu vou concordar contigo. Eu sei que dentro do Novo Testamento está escrito Deus que existe, mas deixa eu concordar em algo contigo. Pela primeira vez, Deus não existe. Aí ele falou assim, que bom, vou gravar isso, jogar na internet, vou acabar com você ou não? Se tu for fazer isso, tu grava que eu vou falar também. É porque tudo que existe tem que ser trago à existência. Quem trouxe Deus à existência? Aí ele coçou a cabeça e disse, não sei, eu não sabe porque não tem ninguém. É por isso que a Bíblia não diz que ele existe. A Bíblia só diz que ele é. Pô, eu sou o que sou, acabou. Ninguém criou Deus, ninguém colocou poder nas mãos dele. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Está seguindo dentro de um caminho aqui. Eu preciso ser claro ao que eu vou falar aos irmãos agora. E eu preciso de toda a atenção para que ninguém saia daqui dizendo, heresia o que você falou. Eu sei que quando Deus decide criar Adão e Eva, já haviam criaturas que existiam antes de Adão e Eva. Existiam anjos. A Bíblia não diz quando foram criados, mas fato é, a verdade é, que já existiam anjos. E verdade é também que existe uma história dentro da Bíblia, por onde eu quero entrar para chegar em Romanos 1,16 e ir até onde Jesus quer levar vocês. A história que existe dentro da Bíblia é da queda daquele que luta contra vocês. Eu explicava ontem e hoje recapitulo com maior profundidade. Imagina diabo, Satanás chegando diante de Deus, apontando o dedo dizendo quem te criou, e Deus dizendo isso que eu falei, ninguém poder sempre foi meu. Eu dizia ontem até meus irmãos que não vieram, que uma autoridade só pode ser respeitada se eu sei de onde essa autoridade vem. E isso está contido dentro de Êxodo, quando o faraó escraviza Israel porque não sabe de onde Israel veio. Se eu não sei de onde veio, escraviza agora, só respeito se eu conheço história. Imagina Satanás não conhecendo de onde Deus vem, porque Deus não tem começo, e quebra a autoridade de Deus que está sobre ele, rebelando-se contra aquele que o criou. Aqui está um dos pontos da queda de Satanás. A partir daquele começa a achar que é digno do poder, da autoridade, da beleza que tem em si mesmo. E a partir dali começa uma rebelião dentro dos céus. Eu quero deixar claro que eu preciso de toda a sua atenção. Existem duas linhas fortes teológicas dentro do nosso pensamento pentecostal. A primeira, que todo mundo aqui sabe qual é, que Satanás caiu no céu, depois Adão caiu, e que Satanás já foi expulso no mesmo momento que caiu.
Mas também existe uma segunda linha dentro das nossas aulas teológicas, e que eu preciso aplicar, que as duas podem ser vertidas, porque não influenciam a salvação de ninguém. Se você crê em uma ou em outra, tu vai para a glória do mesmo jeito. Quem entendeu isso que eu falei, diga amém. Dito isto, diante do teu amém, do teu sim, sim, não, não, começo a explicar a segunda linha teológica. Quando Satanás é criado e se deturpa, caindo na presença de Deus, a Bíblia nos diz que Adão estava no jardim do Éden. Só que eu preciso colocar algo diante de vós. Ezequiel e Isaías contam a história do teu inimigo, da tua alma. Fala que Satanás era coberto de pedras preciosas. E sabe o que mais fala dele? Alguns acreditam que ele caiu antes da criação do Éden, antes do mundo, antes de Adão. Mas olha o que a tua Bíblia, não, vamos para a Bíblia, não vamos para o que tu acha, vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia fala do diabo. Perfeito eras e estavas no Éden, jardim de Deus. Então o diabo, pela Bíblia, não caiu antes da criação do jardim do Éden. Deus cria o Éden, Satanás está perfeito. E Adão, pastor, é criado antes ou depois? Aí a Bíblia não me dá e eu não vou falar. Se a Bíblia não me diz se ele foi antes ou depois, então não vou aplicar. Mas a Bíblia diz que Satanás não caiu antes da criação do Éden. Então imagina que Satanás estava perfeito lá no jardim do Éden, cheio de glória, poder, até mesmo porque é ele quem diz quando cai: subirei e serei semelhante. Se sobe, tem que estar em algum lugar embaixo. Jardim. A prova física disso é que quando ele cai, ele começa a deturpar Adão e Eva. Então a verdade é que a queda de Satanás se dá antes da queda de Adão. É um caído derrubando quem está de pé para dois caídos. A partir do momento que Satanás derruba Adão e Eva passam a ficar ligados pelo pecado no diabo. Então tem algo que liga Adão e Eva a Satanás: pecado. Prova de que Deus, e quem dera tu ouvisse com todo o seu coração agora, para ninguém sair daqui dizendo que eu estou falando heresia. Prova de que Satanás estava no jardim do Éden, e de que a guerra da expulsão dele não aconteceu antes da criação, é o que está no livro de Jó em Apocalipse. No livro de Jó está escrito, igreja santa, que um dia os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus. Quem é que chegou diante de Deus lá junto dos filhos? Satanás. Então Satanás estava caído, não tinha mais completo acesso, mas já tinha algo de acesso diante de Deus. Deus ainda suportava e tolerava. Tolerava por quê? Porque tinha pouco poder? Negativo. Tolerava porque na queda de Adão, Deus entrou no jardim e fez uma promessa. E qual foi a promessa que Deus fez? E como ele não quebra a própria palavra, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça, serpente. Sim ou não? Então até esta promessa se cumprir, a expulsão não acontece. Existe algo de acesso de Satanás diante de Deus. E acessa para quê, pastor? Está em Apocalipse, vai reclamar com quem escreveu. Este era o acusador que se apresentava diante de Deus. Está escrito ali, para te acusar de dia e de noite, dizendo: ele não merece, ela não merece, ele não merece, eles não merecem, eles não merecem. Quem era o acusador? Satanás. Então só tenta imaginar Deus sentado no trono de glória assim, Satanás se apresentando e dizendo: tu és juiz? E Deus dizendo: cão ruim, que é que tu veio fazer aqui? Tu não tem mais a glória para acessar esse lugar. Ele diria: eu vim acusar alguém. Veio acusar quem? Está vendo esse povo todo dando glória aí dentro da igreja? Eles também caíram junto com Adão. Se Adão caiu junto de mim, eles também não merecem. Porque tu está dizendo, diria pela entonação da palavra, que eu perdi a sua glória, tu arrancou de mim a sua presença. Por que não arranca deles também? Por que não tira deles também? Por que não joga eles também para fora da sua presença? Imagina, Deus, porque eu fiz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a tua cabeça. Enquanto a promessa não se cumprir, você ainda tem algo de acesso, porque se eu te expulsar, te dou legalidade para ter que expulsar eles também. Tu vai bater no peito e vai dizer: me tirou por completo, tira a igreja também, tira o pastor também, tira a juventude também. Então quem entende que ele ainda tem algo de acesso para ser acusador, como está em Apocalipse, Deus tolera por um tempo por causa da promessa que tem. Só que olha que engraçado, um adolescente veio perguntar a mim uma vez: pastor, por que Deus perdoou a gente, mas não perdoou o diabo? Eu disse: por dois motivos. Primeiro, Paulo diz: crescer na graça e no conhecimento, sim ou não?
Então tem coisa que tu ainda não conheces de Deus. Só que Satanás estava diante de Deus e enxergava Deus por completo. Lembra que eu preguei ontem que quem conhece Jesus volta a praticar, crucifica Jesus de novo, como Pedro fala no Novo Testamento. Satanás olhou para Deus, sabendo quem Deus era, decidiu pecar, tendo completo acesso ao conhecimento de quem Deus era. Então, se tu ainda tem que crescer, ainda há esperança, porque tu ainda está, em aspas teológicas, como uma criança que cresce em sua inocência. O segundo motivo que eu falei é o adolescente, é porque Satanás peca em espírito. Adão pecou em carne, espírito não morre, tanto que será lançado no lago de fogo, no abismo. E nós que somos carne, isto aqui morre. E como o salário do pecado é uma morte, Satanás, quando cai, não tem jeito. Vocês lembram que eu disse ontem, que ele ainda teve uma escolha antes da queda. E quem teve ontem, eu não vou mergulhar nisto, quem não esteve, vê na live depois que eu expliquei bem. Só que quando caiu, perdeu, já era. E quem está em carne ainda tem acesso ao perdão, desde que ainda esteja na carne. É por isso que aos homens é ordenado morrer uma só vez. Saiu da carne, acabou. Ou está no céu, ou está no inferno. Perdão é aqui dentro esta noite, levantando a mão para ele. Está na carne aqui, ó, está no corpo, está vivo, está respirando, ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda dá para voltar aos caminhos do Senhor, irmão. E aqui que está a urgência. Você no programa nem teu amanhã vai programar a tua salvação daqui a 10 minutos. Se eu sou tu, você diria, amanhã é outro dia. Amanhã, se eu quiser, eu aceito. Não, mas e se a tua hora for daqui a 10 minutos? E se teu coração parar daqui a 5, falhar daqui a 3? Tu se garante, o teu amanhã não está nas tuas mãos. Se o teu amanhã não está nas tuas mãos, tu só tem o teu presente, por que tu não usa a urgência do teu presente para se consertar logo com Jesus grandão? Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Tu não conhece o teu dia de amanhã, e é sério mesmo que tu vai jogar a tua eternidade no inferno, porque tem alguém te olhando aqui dentro. Estou com vergonha de levantar a mão, não estou pronto ainda. Irmãos, ninguém está pronto, Jesus me prepara todo dia. A única coisa de diferente entre nós e alguém que está afastado é relacionamento com Deus. Saiu disso, somos todos carne servindo ao nosso Senhor. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Vem caminhando comigo dentro de um pensamento. Preciso finalizar para você não dizer heresia. Satanás tinha certo acesso, só que Jesus pisou na terra. Satanás ainda tem certo acesso acusando, só que Jesus está pregando na terra. Satanás começa a apontar o dedo dizendo, a igreja de Gideões não merece. Mas Jesus começa a multiplicar pão na terra, transformar água em vinho. Começa a dizer, ficai em Jerusalém. Começa a dizer, é necessário que eu vá, para que o Pai envie outro Consolador. E Satanás, desesperado, querendo arrancar a humanidade das mãos de Deus, joga eles fora. Eles não merecem, eles pecaram, eles ruíram, ele cheirou, bebeu, traiu, adulterou, tu não lembra? Porque é que levantar a mão para ti agora vai justificá-los. Imagina Deus, não, espera a promessa se cumprir primeiro, depois tu abre a tua boca. Eu não vou quebrar o poder do evangelho e da palavra, deixa a palavra se cumprir. E qual é a palavra que se cumpre, pastor? Certo dia, me permite, meu amigo, sentar-me aqui, só para ilustrar algo aos irmãos. Imagina Deus sentado assim no trono, olhe para mim, igreja. Deus um santo juiz. E eu explicava isso aos adolescentes também, como damos muitas aulas a eles. Eu explicava isso a eles. Será que não te incomoda o fato de Deus ser um juiz 100% bom? Porque eu não sou bom. E como é que alguém que não é bom se apresenta diante de alguém que é 100% bom e tem todo o poder? Eu ia ficar preocupado se eu fosse você, diante de um Deus que é 100% juiz, 100% bom. Eu sou pecador me apresentando diante de alguém que só tem pureza e tem todo o poder e não quebra aquela lei ali. Se não quebra aquela lei, o salário do pecado é a morte. Tu acha que acontece o quê? Com você, chegando diante de Deus no teu pecado. Ia ser fulminado na hora. Se é na hora, por que ainda está aqui respirando? Estou chegando lá. Por que ainda está aqui dando glória? Porque um dia Deus sentado no trono como um juiz, desse jeito assim, como diz em Apocalipse, um ancião de muitos dias com um rolo nas suas mãos de mistério,
Alguém chegou diante dele e disse: não merecem. Aí Deus pergunta: quem é tu? Advogado de acusação, Satanás. Não merece, não merece, não merece, não merece. Não, mas espera aí, de acusação. Se tem de acusação, também tem que ter de defesa. Estão entendendo, né? Quem é o advogado de defesa desse povo aqui? Estou sentindo ele aqui. Aí imagina Deus perguntando: no inferno tem alguém? Não. Na terra tem alguém? Também não. No universo tem? Não. E no céu, será que tem algum anjo? Miguel, Gabriel? Será que tem serafins, querubins? Aí os anjos: não podemos, é muito grande essa causa aí. Aí alguém levanta a mão assim lá dentro e diz assim: ô pai, tem mais ninguém não? Tem não, meu filho. Então eu vou me sentar na cadeira de advogado de defesa. Aí ele vem até a cadeira, se senta e diz: agora o julgamento vai começar. Pode bater o martelo, meu pai. Senhor Deus bate o martelo e diz: qual é a acusação, advogado de acusação? Aí advogado de acusação começa: Adão caiu, eles vieram de Adão, ninguém merece. Se Adão caiu, eles também caíram, tem que matar todo mundo. Se tu vai me expulsar, expulsa eles também. Se tu vai tirar a glória de mim, tira a glória deles também. Se tu vai tirar a tua autoridade de mim, tira a autoridade deles também. Isto aqui é o poder do evangelho. Deus olha para o advogado de defesa e você de defesa. Como é que você rebate isso aí? O advogado de defesa se levanta e diz: Senhor, peço tempo na sessão, porque eu vou preparar a minha defesa. Vai preparar sua defesa como? E não julgando por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziando a si mesmo, desceu, assumiu figura de servo e de forma humana. Aí tu lembra da palavra que saía da boca de Deus? Haja, haja. O haja saiu e se fez carne, andou entre homens e foi fiel a Deus até a crucificação. Sendo fiel a Deus até a crucificação, ele começa desse jeito assim: andando entre homens, levantando o coxo, abrindo o olho de cego, curando enfermos. Aí ele diz assim: eu estou fazendo isso para vocês crer, mas a finalidade de eu vir aqui não é te dar vitória, bênção, abrir olho, levantar, não, isso é para tu crer. Qual é a tua finalidade então? Estamos em um julgamento. Eu estou escrevendo a minha defesa, e a defesa é de vocês. E como é que tu vai escrever a defesa? O Filho do Homem será entregue. Aí Pedro se bota na frente dele, e Pedro, usado por Satanás, eu vou deixar algo claro aqui, porque tem gente que diz: o diabo gostou de ver Jesus na cruz. Eu acho que tu nunca leu Bíblia. Diabo não gostou de ver Jesus na cruz. Não, pastor, mas ele não sabia? Claro que sabia. Deus já fez a promessa no jardim. Aí quando chega no batismo, Deus ainda faz a questão de abrir o céu e falar: todo mundo, diabo ouve também, esse é meu filho amado em quem me compraste. É ele que vai pisar a tua cabeça aí, tá? Aí o diabo começa a fazer de tudo para Jesus não subir na cruz. Começa pelo deserto, como eu falei ontem, lembra? Quem não viu, assiste a live, porque não vai dar tempo. E depois ele começa a tentar Jesus de todas as formas. Tenta com fama, com sucesso, com dinheiro. Tenta com aplauso da multidão. Tanto tempo tenta com aplauso da multidão, que um dia, vou repetir, a multidão chegou e disse: duro esse discurso. Tu pregou ontem que era só vitória, hoje está metendo chicote. Aí Jesus falou: não vou mudar a palavra para agradar vocês. A palavra é essa, quem quiser aceita, quem não quiser fica perdido, acabou. E Jesus é um pregador dos bons, é aquele que não muda a verdade que está aqui dentro para ganhar quem está ouvindo. Quiser ouvir, ouve, que não quiser, volta com fome para casa, mas o evangelho está aqui sendo servido. Satanás tenta Jesus na boca de Pedro, olhando para Jesus. Olha como é que Satanás fez de tudo para Jesus largar a cruz. Tem pena de ti mesmo, sobe na cruz não, tu vai morrer por ela, por ele, por ele, por ela, por ele. Isso não presta nada, tu vai pagar preço de salário. Aí Jesus já começa: não é mais Pedro não. O diabo entrou na boca dele: Satanás, para trás de mim. Tu querendo ou não, eu vou ir para a cruz, tu não está entendendo? Eu estou na justificação da minha causa, eu vou defender eles. Aí Jesus começa a carregar a cruz, bota nas costas. Estou em missões ainda, porque tu precisa entender o que tu prega para esse povo lá fora.
Jesus começa a subir o Calvário, prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinhos, levantam o mestre. Alguém está na ponta da cruz dizendo: será que a gente consegue arrancar ele agora? Se é filho de Deus, desce. Eu imagino Jesus, vocês não entenderam. Eu não vou descer daqui. Eu vou ganhar essa causa, não vou descer. Vou ficar. O tempo começa a se passar. 2 ladrões, um do lado do outro. Outro dia eu volto para pregar sobre os ladrões. Um é salvo, o outro é condenado. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus. O tempo vai passando, as trevas tomam conta. Está todo mundo embaixo dizendo: e aí? Será que agora ele se justifica e desce? Só que imagina o Satanás ali no momento revoltado, pastores. Revoltado, igreja, dizendo: alguém arranca ele daí. Alguém tira ele daí. Ele está vencendo a causa. Ele está justificando esse povo. Ele vai ganhar de mim lá diante daquele juiz. Eu vou perder esta guerra. Até que Jesus toma fôlego no pulmão assim, ó. A terra para. Eu imagino o Satanás parando. A morte parando, porque a morte não pode tocar Jesus. Porque não é a morte que mata Jesus, é Jesus quem se entrega como um cordeiro mudo. Porque imagina a morte tentando matar ele. E a morte dizendo: eu tento, mas não consigo, porque tu é maior do que eu. Eu sou criatura, tu é criador, foi tu quem me criou. Como é que eu mato a própria vida? Não tem como matar a própria vida. Não, tu não entendeu que se Jesus não se entrega, ele estava lá até hoje, não ia morrer. Como é que mata aquele que é a própria palavra? É Jesus quem se entrega. Imagina Jesus falando para a morte, minhas irmãs: fica quieta aí que eu ainda estou vencendo, justificando essa causa. E quando eu descer, eu não sigo você não. É você quem vem atrás de mim, que eu ainda tenho uns negócios para resolver aí antes de voltar. Imagina Jesus na cruz desse jeito assim. Até que ele toma ar no pulmão e dá o grito que todo mundo aqui conhece. Tu lembra? Está o que, igreja? Consumado. Quando ele grita isto, o véu do templo se rasga de cima a baixo, assim, ó. E tem um porquê o véu do templo se rasgou. Vou abrir um parênteses para ser completo a cereja do bolo que Jesus vos mandou entregar nesse congresso de missões. Lembra de quando Deus chamou Moisés para cima do monte? E falou assim: Moisés, diz, Senhor, diz para esse povo, eles perderam a conexão comigo. Não deixa subir aqui. Quem subir e atravessar o limite da minha santidade morre. E não morre porque eu quero matar, morre porque vocês não vão me suportar nesse corpo. Vocês não estão preparados. Não deixa ninguém subir. Aí imagina Moisés: mas Deus, esse povo te deseja, esse povo te ama, esse povo te adora, eles te querem. Então Moisés, levanta a oferta, monta o tabernáculo e diz para eles que se eles não podem subir para me alcançar, eu estou descendo para alcançar eles. Aí eu lembro de um profeta dizendo assim: Emanuel, Deus conosco. É o Deus que está em cima e desce para habitar no âmbito de baixo entre os seus. Lembra que Jesus desceu, está na cruz. O véu do templo não se rasga de baixo para cima. Porque se vai de baixo para cima, era vocês alcançando Deus. Vem de cima para baixo para Deus dar um recado a quem está aqui dentro. Não é por causa de vocês. É porque eu amo e não tenta entender porque eu amo vocês. Ah, porque Deus me ama? Só ama. Aceita que dói menos. Eu vou falar de novo que eu gostei da tua palma, profeta. Não, Deus me ama porque eu dou muita oferta, dizimo, ajudo missões, eu venho na igreja, bato carteirinha. Não, Deus também ama quem não bate carteirinha, quem não dá oferta, quem não dizima. Tu só está testificando a tua obra e a tua fé com frutos. Se Deus ama, o que é que faz Deus chamar? A Bíblia não me dá a resposta. Não, pastor, mas está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, que deu o seu filho unigênito. Isso é consequência, não é origem. A Bíblia não me fala porque Deus decidiu olhar para vocês, aqui dentro. E lembra quando tu estava no charco de lodo de lama, misturado na mão do pecado? Deus te viu lá na mão do diabo, com o nariz entupido de cocaína, com a cachaça dentro da cabeça, sambando nas rodas de pagode, samba, de rock and roll, na mão de 10, de 15, de 20, traindo, adulterando, falou: te amo. Me ama porque não tenta entender, só te amo.
E como eu te amo, você é um oleiro agora. E oleiro trabalha como? É aquele que vai lá no meio do charque, arranca a lama no meio do lodo assim. E diz assim, ainda é lama, mas isso aqui dá um vaso bom, hein? Vamos voltar para a olaria que eu vou fazer um vaso dessa lama aqui. Tem vaso aqui dentro para dar glória para Deus? Eu lembro de onde você estava, lembra? São 9h15 da noite. Eu vou jogar, receba quem quer. Sexta-noite, filho de Deus, sextou. Onde tu estava há 10 anos atrás? Onde tu estava há 15 anos atrás? Lembra que 20 anos atrás tu estava na mão do diabo uma hora dessas? Ele foi lá no meio do lamaçal do pecado, te arrancou, te trouxe aqui para dentro. Trouxe por quê, pastor? Eu sei por quê. Porque quando Jesus gritou, está consumado, correntes se quebraram. Ele rende o próprio Espírito. E eu preciso falar isso daqui para que fique claro. Porque isso daqui é uma vírgula que muita gente usa para bater em nós. Deus abandonou Jesus da cruz, abandonou nada. Mas por que Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, será que tu não entende o que eu acabei de falar? Jesus não morre. O que sai dele não é pai, o que sai dele é divindade. Mas pai nunca abandonou ele. Porque na hora de render o Espírito, ele entrega na mão de Deus ou na mão do pai? Pai, nas tuas mãos. Então pai nunca foi embora, Deus não abandona. Meu Deus do céu. Porque eu lembro que tu lembra? Tu não estava lá no meio do lamaçal. E lembra que eu disse ontem e vou repetir de novo? A ausência da manifestação da presença é lá no inferno. Aqui, mesmo no meio da lama, tu ainda ouve aquela voz. Aqui não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Eu não te criei para estar aqui no meio desse lamaçal de pecado. Vamos embora para minha olaria. Isto aí que tu ouvia era o pai dizendo, tu tá ruim, mas eu ainda estou contigo aqui no meio. Eu não vou abrir mão da tua história. Estou sentindo Jesus aqui. Ninguém merecia. Ninguém merecia. Quem olha para você e diz, eu sou melhor do que tu. É melhor do que eu, porque eu oro mais, jejuo mais. Irmão, pode ser o mais santo, não merece tanto quanto tu. Ninguém pode, ninguém tem, ninguém merece. Não é por causa de tu. Não é pela tua obra, é pela graça dele. Entende? Se eu fizer mais, você é melhor. Não tem nada que tu faça a mais que faça Deus chamar mais. Não faça nada que, não tem nada que tu faça menos que faz Deus chamar menos. O amor incondicional é perfeito, não tem mais para onde crescer. Não tem como diminuir. É isto aqui, completude de amor, é tão perfeito que não aumenta mais. Tudo que tu precisa já está manifestado. E se manifestou quando, pastor? Quando a palavra estava na cruz. E se entregou, Jesus ressuscita, volta, anda entre os discípulos, e alguém vai entender lá na galeria, quer ver? E diz assim, gente, é necessário que eu vá. Não, Jesus, fica, tu acabou de voltar. Não, estou no julgamento. Preciso terminar um negócio aí. Mas vocês não vão ficar sozinhos não, tá? Ficar em Jerusalém. E antes de vocês irem fazer missões, eu vou entupir vocês de poder aqui dentro. Só tenta imaginar, pastores, igreja santa. Enquanto Jesus está pregando para os discípulos estão, meu Deus, que palavra é esta? O Espírito Santo pega ele e começa a subir com ele, sendo assunto aos céus. Aí os discípulos ficam olhando assim, ó. Aí um anjo que está parado diz assim, varões galileus, por que vocês ainda estão aqui parados? Faz o que ele mandou, se reúne em Jerusalém, porque esse mesmo vai ligar tudo agora e vai chegar onde Jesus está mandando. Esse mesmo que foi um dia, volta. Daqui a pouco eu toco nisto. Mas o que acontece quando ele vai? Imagina Jesus sendo assunto aos céus, entrando na glória. Satanás está lá parado, lá diante de Deus. Já veio correndo da terra para acusar. Vou fazer uma última investida, não merecem. Aí vem entrando o Rei da Glória.
Abriu a portas e levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Aí vem ele. Aí o juiz que está na cadeira, me permite, pastor Elias, se levanta e fala: vamos reiniciar a sessão. O advogado de defesa está chegando. Aí ele se assenta na cadeira, no trono, bate o martelo e diz: reiniciamos a sessão. Advogado de acusação, qual é a acusação? O advogado de acusação, que é Satanás, começa: não merece, pecou, errou, cheirou, bebeu, traiu, adulterou, agora vai ficar te dando glória na presença, arranca todo mundo e joga no inferno. Tá, a acusação é séria, pecaram. Advogado de defesa, qual é a sua defesa? Aí o advogado se levanta assim. Eu imagino ele dizendo assim: como eu sou a palavra, não preciso nem abrir a boca, só vou fazer isso aqui, ó. Ô pai, olha o furo aqui. Olha o furo aqui. Olha a marca da coroa aqui. Olha o furo ali nos meus pés. A cédula que ele está colocando diante de ti contra esse povo, dá aqui na minha mão que eu vou rasgar agora porque está paga. Na hora que Jesus rasgou a cédula, Deus bateu o martelo e falou: está consumado, o preço está pago. Agora não tem mais por que suportar diabo aqui dentro. Miguel, vem cá e arranca o couro desse cão ruim. E houve batalha nos céus, e Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, a antiga serpente. Viu como tem tempo entre uma coisa e outra? E não se achou mais lugar dele entre os anjos, porque toda vez que Satanás tenta chegar diante de Deus, batendo na porta da glória, dizendo: deixa eu entrar para falar que eles não merecem, a igreja não merece, Jonathan não merece, os pastores não merecem, os gideões não merecem. Na hora que ele está batendo, dizendo: cheirou, pecou, errou, não merece, Jesus entra na frente e fala: o preço está pago, o preço está pago, o preço está pago. Não merece, mas eu paguei o preço, deixa eles fazerem a obra agora. Enquanto Jesus paga o preço, terminado o preço, expulsa o Satanás. Quem entendeu isso que eu preguei nessa linha teológica, diga glória a Deus. Entendeu que não é heresia, que a manifestação de Apocalipse acontece após a crucificação de Cristo. E a maior prova é que a Bíblia chama ele de dragão, não de serpente. Serpente é no Éden, nos céus acusando é dragão, tem tempo entre os dois. E a Bíblia faz questão de falar a antiga serpente, porque tem um tempo da queda dele até a expulsão dele enquanto é dragão. Só que o que acontece após a expulsão? Cheguei em Romanos 1,36. Cristo se assenta à direita do Pai e rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. Sabe o que é rogar? Rogar não é só pedir. É quando alguém entra na presença de um grande Senhor que possui muitos poderes, e alguém tem que se dobrar. Só que quando é um rei falando a um senhor, o rei não se dobra, ele senta ao lado do outro rei, inclina a sua cabeça e fala como um bom amigo. Imagina Deus sentando à direita, inclinando a cabeça e dizendo: Pai, preciso te fazer um pedido. Não tem ninguém melhor para me pedir do que ti, meu filho, peça. O que é que tu queres, leão da tribo de Judá, que venceu para abrir os 7 selos e desatar o livro? Tu merece, pede o que tu quer. Aí Jesus olha para ele e diz: eu fiz uma promessa lá na terra. E lembra que você fez promessa no jardim, foi fiel à tua promessa na cruz? Lembro, eu também quero ser fiel à minha promessa. O que tu quer? Eu prometi a eles que eles seriam as minhas testemunhas. Eu disse para eles que eles seriam meus missionários, minhas missionárias, e que eles iam fazer missões em Jerusalém, Samaria, na Judéia e confins da terra. Eu disse para eles que eles iam fazer missões no Rio Grande do Sul, ia entrar para dentro da roça, ia atravessar as fronteiras, ia nos outros países, ia ganhar alma dentro da terra. Só que Deus, eu não prometi que eles iam sozinhos. Já que eu tenho que ficar aqui até a tua direita, até eu voltar para buscá-los, eu preciso enviar alguém. Tem outro Consolador aqui dentro, ele me trouxe. Quem tu quer enviar, meu filho?
Envia o Espírito, Senhor. Enquanto Jesus está rogando lá na glória, diz a Bíblia em Atos 1, que os discípulos estão reunidos dentro de um recinto, enquanto estão reunidos no mesmo propósito de pedidos e orações. E eu dizia outro dia, isso aqui é lindo, irmãos, porque uma coisa é orar sozinho pela minha causa, outra coisa é quando a gente fecha a porta, se reúne todo mundo aqui dentro e diz assim, a gente vai orar por isso aqui. Irmão, se tu soubesse que quando tu liga na terra, liga nos céus, e a oração desta igreja tem tanto poder, que se alinhando aos céus, move os céus em glória, unção, poder e autoridade. Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar, Atos 2. Enquanto estão reunidos no mesmo lugar, dizendo, envia, do céu estão gritando também, envia. Aí imagina Deus ouvindo, na terra estão perguntando, envia. Aí no céu estão pedindo, envia. Aí na terra estão pedindo, envia. Aí no céu estão pedindo, envia. Aí na terra estão dizendo, não dá para fazer missões sem poder, envia. Aí no céu estão dizendo, não dá para ganhar alma sem poder, envia. Aí Deus diz, não, eu vou atender o pedido do meu filho. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente, porque aqui que eu acho lindo, de repente de Deus, a pilha está acabando, profeta. Se tu puder me... Isto, obrigado, homem de Deus. Glória a Deus. Fiquei até com voz de pregador agora, homem de Deus. Obrigado. Eu quero que vocês entendam, igreja santa, que quando o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpre, é de repente. Sabe o que é de repente? É estar todo mundo aqui assim, ó. De repente. Ouviu-se um som, como de um vento. Só tenta imaginar, está todo mundo quieto aí que começa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Eu lembro e eu pregava lá nos Gideões Missionários. Quem olhou de fora, olhou aquele povo cheio do Espírito Santo, falou assim, é tudo louco. Chama de louco porque não sente o que tu está sentindo. E como não conhece o que eu acabei de pregar a vocês agora, pode deixar que eu pego, pastor. Como não conhece o que eu acabei de falar a vocês agora em alguns minutos, como não conhece o poder do Evangelho, que arranca o caído, levanta e põe de pé aqui dentro, dizem, são tudo bando de loucos, a ponto de dizer, vocês são tudo ex-traficante, ex-mendigo, ex-beberrão, ex-estrupador, ex-assassino, ex-bandido, ex-cheirador, porque isto é poder do Evangelho que transforma no tema do congresso. Poder do Evangelho não é me enriquecer na terra. Poder do Evangelho é abrir portas na glória, mesmo que seja estreita. Poder do Evangelho não é me dar chave terrena. Poder do Evangelho é saber que a chave já está nas mãos de quem? Poder do Evangelho não é dar certo nesta vida. Poder do Evangelho é fazer igual discípulos. Posso não ter na terra, mas quando a trombeta tocar e eu chegar lá, vocês vão ver o que vai acontecer na glória. Jesus nunca usou o poder do Evangelho como pregadores estão utilizando aí fora hoje em dia. O que Jesus disse primeiramente foi, cumpra princípios e porque se tu planta, tu colhe. Segundo, o que Jesus disse foi, o Deus que está na glória, que cobre até o campo com um fino orvalho, não vai cuidar de vós. Mas Jesus condenou veementemente utilizar o poder que existe dentro disto aqui para sugar Deus em benefício próprio. Eu dizia esses dias que Jesus nunca fez isto. Satanás ofereceu esta tentação a Jesus. Usa o poder que tu tem, transforma a pedra em pão para matar a tua fome. Jesus disse não vou usar o poder que Deus me deu em benefício próprio, que passe fome eu, mas eu só vou até onde Deus deixar. Vou começar a pregar agora. Olha para o Evangelho que está sendo pregado aí fora hoje em dia e vê se é o mesmo da Bíblia. É tão simples, e por que tem muita gente enganada? Como é que não vai ser enganada se não ler?
Eu vou abrir categoricamente. Anjos estavam diante de Deus, vendo Deus, e caíram na lábia do diabo. Alguém que via Deus, caiu. Tem crente que não abre a Bíblia e quer ficar de pé. Aí tu é enganado por um montão de gente na internet com voz macia, e não sabe por que a tua vida não muda. Não mudou, pastor. Eu estou comendo do bom do melhor, porque tu plantou e está colhendo. Mas e tua vida espiritual e relacionamento com Deus? Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Se a trombeta toca agora, tu entra na glória, está tudo ok? Teu nome está no livro da vida, tem garantia da sua salvação? Quem aqui tem certeza da salvação, diga glória a Deus. Aleluia! Irmãos, eu vou falar igual um amigo meu. Lá no Rio de Janeiro, os irmãos sabem que é tranquilo, né? Tem crente que tem medo de andar nas ruas. Não vou não, pastor. Vou entrar lá naquele lugar, vai que a bala sai saindo lá e me pega. Irmão, se pega, está na glória. Não, pastor, mas eu não quero morrer. Não, irmão, mas a gente vai orar antes, a gente vai com prudência. A gente não vai também se colocar no meio do perigo. Eu não vou sair para a rua, pastor, porque pode acontecer alguma coisa. Vai que eu morro. Aí eu falei, irmão, está com medo de morrer? Porque tu sabe que se você morrer, você vai para a glória, não é? É, pastor, mas sabe como é que é? Não sabe como é que é, não, irmão. Tu tem que ter certeza de onde você vai. Se tu não tem certeza para onde tu vai, reveja a tua fé. Eu tenho certeza que se a trombeta toca agora, a gente entra marchando no céu para cantar para Ele. Eu prego isto com autoridade à voz, para que vocês entendam o que está em Romanos 1,16. O poder do Evangelho de Cristo a todo aquele que crê. É o poder do Evangelho que abriu uma porta estreita nos céus. E eu fiz questão de rodar meia hora com vocês dentro desta palavra, para vocês entenderem o plano de salvação, numa ótica de um juiz que julga. Quem ia te lançar no inferno não é diabo. Não, irmão. Comecei. Quem ia te jogar no inferno era Deus. Não, pastor, Deus não joga ninguém no inferno. Concordo contigo. Quem vai com a própria perna. Não, vai não, eu não quero ir para o inferno. Mas se não se consertar com Deus, tu se joga lá dentro. Não, eu não me jogo lá dentro, se joga. Eu pregava ontem que Adão caiu e todo mundo caiu no pecado de Adão. Aí você vê gente na internet dizendo, como assim Deus me salva? Eu não estou precisando ser salva. Não estou precisando ser salvo. Ser salvo de si mesmo. A tua guerra não é só contra o diabo, não. Pega esta mão direita bonita que tu tem assim, bate ela no peito. Fala, meu maior inimigo sou eu mesmo. Lembra o que eu preguei ontem? Se tu cai na mão do diabo, Deus te arranca. Agora tem pessoas, segundo Romanos, mesmo capítulo 1, que não é Deus que arranca, Deus entrega na própria mão. E se Deus entrega, quem é que te tira da tua própria mão? E para algumas pessoas o pior diabo é ela mesma. Aí a pessoa vai fazendo, acontecendo e não vê que o caminho para onde está indo, se não mudar, vai ser inferno, perdido para sempre. Deus já perdoou todo mundo que está na terra, mas nem todo mundo quer aceitar o perdão dele. Porque perdão ser aceito não é na minha condição. Perdão ser aceito é, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, porque a tua guerra é contra ti. Tome a sua cruz e vem me seguindo. Seguindo para onde? Seguindo para a porta aberta, para o dinheiro, para a chave. Seguindo para a bênção, para a vitória. Não, seguindo para o Calvário. Será que tu não sabe como alguém sobe para ser crucificado na história, não? Quem ia ser crucificado não subia assim não, Estou feliz. Está feliz por quê? Porque vão me matar hoje. Quem subia assim, estou condenado. Eu vou morrer. Isso pesa em mim. Eu choro por causa do que eu sou. Eu não mereço viver. Mas quando você sobe e cumpre a crucificação. Eu lembro que eu falei ontem também. Já estou crucificado com Cristo. Tu foi. Lembra quando tu levantou a mão para Jesus? E disse, Jesus, eu te quero. Vivo não mais eu. Se não vive, morreu, te matou. E é por isso que eu não vejo vivos aqui dentro. Não, tem vivo aqui não. Pastor, mas eu aprendi na EBD que eu estou vivo. Não, vivo está lá fora na maconha agora. Vivo para maconha, vivo para cocaína, vivo para cerveja. Eles estão vivos. Aqui dentro só tem morto ressuscitado. Vivo não mais eu, está morta. Se está morto, está dando glória como? Lembra que eu falei ontem? É de Bíblia lá na galeria.
É porque quando tu morreu, quem é que entrou para viver dentro de ti? Jesus grandão da Galileia. Cristo vive em mim agora. Cristo vive em mim. Volto no começo da pregação para ir aonde Jesus mandou e a gente ora. Se Cristo vive em mim e está em mim e opera através de mim, eu sou um sal na terra. Mas eu não sou só sal na terra, um sal que preserva através daquilo que mora em mim pelo poder do Evangelho. Eu também sou luz do mundo. Permita-me aplicar algo, sigo aonde Jesus mandou, estou fechando a Bíblia. Eu um dia lembro que eu fui fazer arroz lá em casa. E eu lembro que a primeira vez, bem casado, bem novinho. E eu lembro que eu sempre gostei, e eu tenho esse problema das coisas com muito sal. Estou melhorando agora que minha esposa está pegando muito no meu pé. E eu lembro que eu taquei muito sal dentro do arroz. Quando eu dei para ela comer, irmão, ela deu aquela olhada de esquina e falou que está com muito sal. Tu estragou o alimento. Aí na outra semana eu fui fazer arroz de novo. Eu falei, como tinha muito sal, vou botar pouco sal. Aí eu entreguei para ela com pouco sal. Ela falou, meu filho, cadê o sal? Eu falei, minha filha, tu não se decide. Se tem muito reclama, se tem pouco reclama. Ela, porque tem um ambiente onde o sal está inserido. E se o sal aparece muito no ambiente, estraga o ambiente. Se o sal aparece pouco, não faz nada, fica chato. Tem que ser equilibrado, nem aparece nem falta. Porque a glória não é dele, mas ele carrega uma glória. Eu vou falar a segunda vez que eu estou gostando do olhinho arregalado. A glória não é dele, então ele abaixa. Mas como ele carrega uma glória que não é dele, então ele está equilibrado, aumenta, está ali, ó. Qual é o ambiente onde o sal está inserido? Se eu tiro o sal de dentro da comida e jogo no chão, ninguém vai dizer assim, que chão gostoso. Então o sal só funciona dentro de um ambiente. Aí vocês que são sal, pega a tua Bíblia, toma teu banho, sai da tua casa, entra na igreja, fica aqui sentado. Estou dentro do ambiente. Aí tu funciona. Tu funciona na missão, tu funciona na oferta, tu funciona no dízimo, tu funciona ajudando os missionários, tu funciona indo pregar e evangelizar. Aí tu é sal. Enquanto tu está funcionando como sal, tu funciona no ambiente. Então tu não passa muito porque a glória não é tua. Tu não falta porque senão isso aqui não funciona, tu equilibra. Mas lembra que Jesus não disse que vocês só são sal, que vocês são luz também? Quando é luz? É quando tu não está envolvido no ambiente. É os momentos que tu não está fazendo missão. Eu entrei na pregação de ontem de novo. Tu não está cantando, não está pregando, não está ofertando, não está dizimando, tu só está passando na rua. Só está estudando, trabalhando, está cuidando da tua família, na tua casa. Aí tu é luz, não é sal. Só que a luz não se ilumina. Olha aqui para o meu celular que está aqui na minha mão. Se eu acender a lâmpada, não funciona tão bem dentro. Iluminou mais alguma coisa? Não. Aqui já está iluminado. Então luz não funciona tão bem em ambientes que já estão funcionando. Mas pede o prefeito ou o governador para botar mais uns 10 postes de luz aí na rua, vê se não melhora. Mais do que já está bom. Então luz não funciona tão bem dentro, mas funciona fora. Já sal não funciona fora, mas funciona enquanto está dentro. Então enquanto tu está envolvido na obra, tu é sal. Dizima, oferta, prega, canta, marcha, pula, visita, vai fazer a obra, leva panfleto, atravessa país, nação. Mas quando tu deixa de ser sal e começa só a trabalhar, estudar, tu é luz. E que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. O problema é que, diante desse versículo que eu expus, Bíblia fechada, é que muitos têm deixado a própria luz apagar. Ai, Jesus. Mateus capítulo 25. Da onde vem luz, pastor? É um interruptor que a gente acende na parede? Na Bíblia a luz não vem dessa lâmpada aqui não. Na Bíblia existia uma mulher dentro de uma casa, Lucas capítulo 15. Antes de entrar em 25 eu termino. E dentro desta casa, esta mulher tinha uma lâmpada que estava apagada. Ela precisou acender a lâmpada para varrer o que estava sujo e procurar o que estava perdido. Então não se encontra o que está perdido enquanto não se arranca a sujeira e por aí vai. Mas como uma lâmpada funciona? Uma lâmpada é um recipiente de barro, que tem um pavio que fumega fogo, esse fogo gera luz e ilumina o ambiente. Só que esse fogo que gera luz precisa estar aceso. Então,
Só dá para encontrar o que está perdido se houver varredura. Só dá para varrer a santificação se houver luz. Só tem luz se tiver fogo. Mas o que alimenta o fogo do lado de dentro? Aí tu entende o desespero em Mateus 25. Dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso azeite. Porque sem fogo não tem luz. E sem azeite não tem fogo. E a dita, terminei agora, a Bíblia está fechada. A dita em Mateus 25 é um casamento. E um casamento judaico funciona mais ou menos assim. O noivo não sabe a hora que ele vem dessa volta para chegar aqui mesmo. Ah, não sabe por quê? Porque casado é o pai, não é o noivo, o filho. Então ele diria assim, olha, não sei a hora que eu volto. Volta quando? Meu pai que sabe. Ele que sabe o dia, a hora, o momento que eu volto, porque ele já é casado. Pastor, peraí, se o noivo é Cristo, então o pai é Deus, Deus é casado? Aí reclama com quem escreveu na Bíblia. Os antigos profetas sempre compararam o relacionamento de Deus com Israel a um casamento. E você pode ver que está escrito assim, ó Israel, que me trai com seus amantes, outros deuses, deuses da Babilônia, deuses de Roma, deuses gregos, deuses de filisteus, que apalpam suas vergonhas, mas Israel, eu te amo tanto, que eu poderia pedir o divórcio, acabar com tudo, mas eu ainda te desejo, te quero, eu te perdoo. Isso é o casamento de Deus com Israel. E a igreja? Onde fica nisso aí? Meu Deus, vai ligar tudo agora. A igreja é ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos, porque esse mesmo que foi, volta. Também tem casamento para a gente. Entendeu onde eu estou querendo chegar, né, pastor? E qual é o casamento? É mais ou menos assim. Quem acende lâmpada espera o noivo voltar pelo caminho. Como eu não sei a hora que ele volta, só o Pai que está na glória que envia ele, porque diz, filho, tu está preparado, tudo aqui está preparado para recebê-los, perdão, então vai, busca. Se eu não sei a hora, fico aguardando com a lâmpada assim, ó, ele pode voltar agora. Por isso das 10 virgens, o costume da noiva era 10 virgens, vigiem comigo, se eu cansar tu entra e vigia. Se quem está de vigia cansa, a outra entra e vigia. Sempre vai ter alguém vigiando. E quando ele voltar, alguém vai ir até quem está dormindo e dizer assim, acorda porque ele está chegando. Só que naquele dia, Mateus 25, todas tosquenejaram. Todas dormiram. Vai doer, mas vai curar. Se está todo dormindo, quem é que acorda quem? Quem é que grita a verdade? Quem é que acorda dizendo, não é terra, é glória. Não é porta terrena, é porta celestial. Quem é que acorda dizendo, o noivo vai voltar, para de se preocupar tanto com as coisas na terra. Começa a botar a tua vida no prumo para a santificação da glória dele. Quem é que acorda se está todo mundo dormindo? Eu vou dar um grito de socorro aqui no altar. Quem é que acorda se os profetas midiáticos começaram a se corromper e começaram a pregar só bênçãos para a terra, esquecendo-se de pregar sobre a volta de Cristo? Quem é que grita se profetas preferem sentar na cadeira e falar com voz mansa que vai tudo dar certo na terra, ao invés de dizer se conserta na terra para encontrar ele na glória? Quem é que grita se estão mais preocupados com teu like, curtilha e compartilhamento para gerar dinheiro no bolso deles, do que ninguém seguir, ninguém curtir, mas falar a verdade que tem que ser dita? Jesus vai voltar, te conserta, porque senão não entra na glória. Quem é que prega? Quem é que fala se estão mais preocupados com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus? Por isso eu louvo a Deus pelas vossas vidas, que tem pregado o evangelho. Meu Deus, tem gente aqui, eu conheci um pouco das histórias de alguns irmãos aqui, que passam necessidade profunda, mas ainda pregam a verdade e não corrompem. Que Deus vos levante no lugar de outros que não pregam mais a verdade. Que Deus vos coloque no lugar de quem não quer mais falar o que precisa ser dito. E eu estou profetizando para quem está aqui dentro desta casa espiritual. Que Deus te coloque nos lugares aonde colocou outros e outros se corromperam. Que Deus te leve a falar a verdade às multidões, às nações, aos países. Que Deus levante mais missionários aqui dentro esta noite. Sentindo Jesus aqui. Aleluia. É por isto que se estão todas dormindo, ele envia o seu amigo na frente. E um amigo que vem gritando, acorda porque aí vem o esposo. Cheguei, termina agora.
Já sei, o amigo é você, né, pastor? Não, eu também sou noiva contigo. Também vamos casar. Quem é o amigo que vem gritando? Eu sei que todo mundo aqui tem televisão, celular em casa, é ou não é? Quando tu liga a tua televisão, Mateus 24 começa a se cumprir. Terremoto, maremoto, rumor de guerra, esfriamento do amor. Doenças. Terminei aqui. Toda vez que você liga, aí a notícia começa. Crise mundial. As moedas enfraqueceram mais uma vez. A fome está tomando conta, milhares estão morrendo. A guerra vai estourar na Ásia, fiquem atentos. Hoje, como vamos sobreviver a tudo que está acontecendo na nação? Aí tu começa a ouvir, olha a voz gritando para você aí na televisão. Quando o terremoto treme a terra, o terremoto está dizendo, acorda. Quando a fome mata a gente, a fome está dizendo, desperta. Quando a guerra estoura, a guerra está falando para a igreja, acorda. Quando o esfriamento do amor acontece, o esfriamento do amor começa a dizer para quem está aqui dentro, desperta tu que dormes. Terminei aqui. E qual é o esfriamento do amor? A Bíblia diz que haveriam perseguições. Irmãos, eu estou olhando para vocês aqui dentro, meu Deus, vocês estão me suportando desde as 9, me ouvindo falar, pregar aqui para vocês. Eu estou olhando que não foi ninguém embora ainda, está todo mundo aqui ouvindo. Você percebeu que tu tem liberdade para dar glória, marchar, cantar, receber a palavra? Então como é que a Bíblia diz que haveriam perseguições? Ah, pastor, sou perseguido. Ah, é? Aonde? Não, lá no meu trabalho tem uma moça que ela fica assim, ó, não gostei do teu cabelo. Aí tem outro moço que fica assim, não, eu não gostei da tua roupa que tu coloca. Aí tem outra que fica assim, tá com falta de dinheiro, ela é pobre, ela não tem, cadê o Jesus dela? Pastor, estão me perseguindo muito. Ah, estão te perseguindo. Estão te perseguindo porque falaram do teu cabelo. Ah, tu está se sentindo perseguida porque falaram da sua roupa. Tu não está na minha pele e tu não está na pele dos africanos. Entra lá. Fala do Jesus que tu está falando na frente do Boko Haram. Fala. Que eu um dia recebi mensagem na minha casa, no celular. Eu vou falar rasgado. E quando eu recebi a mensagem, era uma aldeia africana escondida. Eu não vou falar o lugar, nem quem foi, por segurança deles. E escondidos na floresta, o culto estava rolando, acontecendo. E os africanos, vocês sabem como são nossos irmãos, dançando. E tinha uma televisão de tubo, aquelas bem antigas. Aí o pastor virou, quando filmou, era eu de terno azul falando. Era um corte de vídeo meu pregando há muito tempo atrás. Aí o pastor falava assim no WhatsApp, olha pastor, essa aqui é a pregação que a gente está ouvindo. Eu lembro que esse vídeo era um corte de 30 segundos. 30, falando sobre Israel, está no Egito, ser arrancado por Deus para levar para a terra prometida. Aí eu dizia, vocês foram arrancados do Egito, vida antiga, estão no deserto, vida presente, mas o alcance é Canaã, nós vamos para o céu, vida futura, 30 segundos. Aí ele disse assim no WhatsApp, pastor, esse está sendo o nosso alimento do mês todo. Tem ninguém para entrar aqui para falar de Jesus para nós e explicar como vocês explicam. E como não tem ninguém para explicar a Bíblia para nós, aí sabe o que a gente fez, pastor? Diga, a aldeia trabalhou o mês todo, separou o que era de comer, pegou o resto, foi para a cidade, vendeu, e vendemos escondidos, pegamos o dinheiro, compramos um pouquinho de internet, porque aqui é muito caro, baixamos o vídeo do senhor na internet, e todo dia, no dia do culto, porque aqui tem culto todo dia, a gente chega do campo, se arruma e vem cultuar a Deus, e bota os mesmos 30 segundos. E o Senhor dizendo que Canaã espera ter nos renovado todo esse tempo. Aí eu falei, pastor, não se preocupa, eu tiro do meu bolso, eu entro aí, eu prego, eu falo, eu vou dar um jeito, eu chego aí. Ele falou, vem não, pastor, tu serve mais a igreja com a cabeça no lugar do que entrar aqui e perder ela. O Boko Haram está nos rodeando. Irmão, se eu chorar, não repara não. Eu não sei a hora que eles nos encontram e entram. Se entrar e encontrar, vai pegar as meninas e levarem para serem escravas, vocês sabem do quê? Vai pegar os meninos e treinar com fuzil para matar outros cristãos. Vai virar soldado. Vai pegar os homens e cortar a cabeça de todo mundo para não reagir, para vir atrás de nós. E vai pegar as mulheres para serem escravas, piores ainda, vocês sabem do quê? As mulheres não vão durar um mês nas mãos dele. Vai ser 10, 15 em cima dessas moças. Não vão aguentar. Só que, pastor, já decidimos.
que role nosso sangue aqui no chão, nós não vamos largar Jesus. Que nos matem, não vamos voltar atrás no evangelho. Nós morremos na terra, vão fazer maldade com a gente, mas a gente vai morrer dando glória e chega nos céus. Aí tu tá sentado aqui, cabelo penteado, bonito, cheiroso. Quem é que entrou aqui para arrancar tua cabeça? Quem é que entrou aqui para te fuzilar? Ninguém, né? Tô sendo perseguida nada, tu tá sendo treinado para pregar a verdade. Já que tu não prega, Jesus te catuca através da vida do outro. Perseguido dos nossos irmãos africanos, que dizem que queriam estar aqui dentro dando glória, não pode. O que me dói é que tu está num banquete desde ontem, ainda vai ter amanhã. E tem gente que está se banqueteando, comendo, e não abre a boca para dar glória. Agora eu catuquei. Agora eu falei. Se tu soubesse a oportunidade que tu tem de adorar a Deus aqui, dou glória se eu quiser, dá glória se quiser mesmo. Mas tem africano que queria estar sentado aí no teu lugar e não pode. Ele diz: se eu tivesse, eu estava lá dançando, marchando, pulando. Tu pode, não faz nada. Estou sentindo Jesus na minha boca. Não faço porque não sinto. Eu não tenho que sentir para fazer. Tem que fazer para sentir. Eu não tenho que sentir um arrepio para ofertar missões. Eu oferto, o arrepio vem depois. Eu não tenho que sentir algo no meu coração para poder fazer o que Deus mandou eu fazer, pregar a chamada missionária. Faz a chamada missionária, depois Deus vai incendiar o seu coração. Varão de mistério. Está muito longe a África, entra no Oriente Médio. Fala de Jesus lá no Afeganistão, em frente ao Estado Islâmico. Tenta, para ver o que te acontece. Ah não, está muito longe, né? Entra na Ásia, Coreia do Norte, onde eu fui lá do ladinho no Japão. No Japão ainda tem algo de liberdade. Tenta entrar na Coreia para ver. Fala a glória que tu está falando lá para ver o que acontece com a tua cabeça. Tu vai sair em coma de tanto apanhar dos soldados. Está muito longe. Entra na Europa, onde eu e minha esposa vamos pregar às vezes. Que um dia eu cheguei na Suíça, ó, a Bíblia fechada, vou voltar para o meu lugar. Suíça, quem é que não quer ir na Suíça? Campos verdejantes, montanhas de neve. É isso aí mesmo, é lindo demais. Mas o primeiro dia que eu fui pregar numa igreja, a igreja tinha 30 pessoas. E o pastor falou: como eu estou alegre, a igreja está tão cheia. Nunca esteve tão lotada. 30. Metade era jovens. Suíços, franceses, portugueses misturados. Preguei o primeiro dia, pastores, parecia que tinha um céu de bronze dentro da igreja. Pregando, a irmã traduzindo para o francês, ninguém sentia nada. Eu voltei para onde eu estava hospedado com a minha esposa e falei: Jesus, tu me fez atravessar o oceano para não ter uma vida a ti. Será que alguém está recebendo? Será que alguém ouve o que os profetas ainda falam? Jesus falou: não, conta como é o culto lá no Brasil para eles amanhã. Cheguei no outro dia, comecei a pregar para eles e disse: irmãos, no meio da mensagem, o culto no Brasil é fogo demais, é pentecostal. Quando a gente fala Jesus está aqui, o céu abre. Os irmãos começam a sapatear, é batizado, gente aceita Jesus, o poder desce, a palavra opera, a gente se lança aos pés da cruz. Aí eles ficavam tudo assim olhando, começaram a chorar. Aí Deus começou a batizar os jovens em tudo de carreira. Eu até brinquei com a irmã: olha, o francês eu não sei falar, mas essa língua aí que eles estão falando é a mesma que falam lá no Brasil quando estão no mistério. Essa aí eu conheço, essa aí é das minhas. Aí quando terminou o culto, vem um jovenzinho de 10 para 11 anos. E se isso aqui não te chocar, irmão, é porque tu já está frio do lado de dentro. Eu tô preciso orar aos pés da cruz de novo. 10 para 11 anos, pastor, porque falam francês com português meio agarrado. E ele falando francês, e a irmã traduzindo, ele perguntava: tu tem vídeo dos cultos no Brasil? Eu quero ver como é que é. Puxei esse celular que está aqui no meu bolso. Tinha uns vídeos de 2, 3 semanas antes. Mostrei para ele assim: ó como é que é. E um congresso jovem, eu pregando, e os jovens tomados de poder, de glória, sendo batizados, chorando. 10 para 11 anos, começou a chorar assim, ó, lágrima a rolar. Aí ele ficava assim.
que foi? Ele está feliz? A irmã, ele está triste. Ele está triste por quê? Aí ele falou, ela explicou, não, é porque ele está falando aqui, que aqui na Suíça ele tem tudo. Tem dinheiro, tem escola, tem papai, mamãe, tem amiguinho, tem videogame, tem passeio. 10 para 11 anos. Ele está dizendo, pastor, que trocaria tudo por um pouquinho do que vocês têm lá no Brasil. 10 anos. Eu estou vendo gente barbada aqui me olhando, moça de cabelo feito, recebe uma mensagem de alguém de 10 anos no campo missionário. Eu queria ter o que vocês têm disposto aqui dentro. Queria. Aproveita o que Jesus está te dando aqui dentro esta noite. Está muito longe, entra nos Estados Unidos e tenta pregar o evangelho, aonde a cultura woke já dominou tudo. Está muito longe, né? Entra aqui na América Latina, Venezuela, tenta ir lá, vai. Tenta entrar no Uruguai aqui do lado, é difícil pregar o evangelho ali. Paraguai então, conheci missionária ontem no Paraguai, minha igreja também tem igreja lá. É difícil pregar no Paraguai. É só no Brasil que a gente fica até essa hora dando glória, ninguém vem fuzilar a gente aqui dentro. Quem é que está te esperando com um facão lá na porta para te matar? E Jesus manda falar na minha boca agora, Bíblia fechada, que tem muitas lâmpadas, que tem azeite e está deixando o fogo se apagar. Como é que deixa o fogo se apagar se tem um azeite que outras nações não têm? Então não está apagando porque Deus não está mandando azeite. Porque o azeite já desceu em Atos 2 e não voltou para a glória, ainda está dentro da igreja. Espírito Santo não vai descer, ele já desceu e está aqui entre nós. Então só sai vazio daqui hoje quem quiser sair vazio. Mas quem quiser receber poder para fazer missões, já que eu estou indo embora daqui a pouco para o Rio de Janeiro, eu vos libero o que Deus mandou vos liberar. Se tu quiser poder para ganhar alma, ganhar vida, não tem como gerar vida se não tiver o Espírito Santo. Porque o que convence o homem do pecado não é boa oratória, não é falar bem. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Tem que estar lá baradeando do fogo de Deus, tem que estar entupido e transportando do Espírito Santo para poder pregar, cantar, ganhar alma, evangelizar, fazer missões. Se isto é uma verdade na minha boca, é a primeira e última vez que eu estou lhe pedindo isto. Eu pedi isto ontem, vou pedir aqui agora de novo. Quem está de mão levantada ou não levantou, começa a pegar na mão de quem está do seu lado, assim agora, desse jeito aí. Jesus, olha lá o que tu vai fazer aqui dentro, Senhor. Chegou a hora de a gente transportar azeite e acordar, porque Jesus está voltando e pode ser agora. E enquanto Ele não volta, tu é sal na terra. Sal na terra que precisa de poder e glória para fazer missões. Eu convido esta casa, quem puder, feche os olhos agora em nome de Jesus. Existe uma graça repousando entre nós neste momento. Só sai vazio daqui quem quer. Pastor, estou esperando um arrepio. Vai continuar esperando um arrepio. Porque não é sentir para dar glória para receber o poder missionário e poder sentir. Eu vou te abrir 30 segundos para tu ser renovado no meio do manto de poder de mistério pentecostal agora. Existe uma graça repousada dentro desta casa espiritual. Demônios estão lá fora lutando com força total contra a igreja. A igreja tem que se levantar com força total também. Está na hora da gente ser renovado no poder, na glória, na unção. Quem dá glória, dá glória. Quem dá aleluia, dá aleluia. Olha Deus renovando quem tem línguas estranhas. Quem não falava em línguas há muito tempo, começa a ser renovado agora. Meu Deus, como é que tem gente distraída no meio desse mistério? Jesus está querendo encher para fazer missões, ainda está distraído para ver o que acontece. Se liga nesse manto pentecostal, porque Jesus te enche agora. Pastor, está gritando muito. Ah, é? Então eu vou parar de gritar. Para que ninguém pense que é gritaria de pregador. Olha o que Deus faz como sinal de glória em 30 segundos dentro desta casa. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Eu sou pentecostal. 22. Poder, poder, poder pentecostal. 20. Ó, vem nos inflamar também, nos renovar. 19. Ó, vem se vem, ó, chama divinal.
teus servos batizar. 15, 14, 13, 12, 11. Olha que coisa linda, a gente chorando, pastor. 9. Já pensou os irmãos africanos aqui dentro? 7. Meu Deus, que eles estavam dançando no meio da igreja agora. 5, 4. Quem tem língua estranha, canta em língua estranha comigo agora. Quem não tem, seja batizado. Quem tem, mas não fala, seja renovado agora. Ora em línguas estranhas comigo nesse momento. Aí fora andam zombando das línguas estranhas. Aqui dentro não, aqui dentro ainda é ferramenta de poder. Tem uma coluna de fogo no meio da igreja. Sinta o que tu não sentia há muito tempo na sua vida. Remanaui, Giteia, Hatui, Remanavia, Remanabacata, Oterrepadaracaturia. Espírito Santo de Deus. Varão que passeia entre nós. Remanacatai, Remaia. Tem um varão de fogo passeando entre nós aqui no altar. Deus está renovando a força dos obreiros, dos pastores, dos ministros. Recebam força da parte do teu Senhor agora e renovo. Deus está vos renovando no campo. Deus está vos renovando naquela igreja, naquela congregação. Recebam poder do alto que renova neste momento. A igreja que quer poder também levante as mãos em forma de receber. De graça eu recebi, de graça eu vos dou. Nesse exato momento uma nuvem de glória toma conta desta casa espiritual. E quem vai subir para morar no céu junto comigo, Deus dá um sinal dentro desta casa do que há dentro da glória. Só um pouquinho para não te matar de mistério. Mas olha como é que esse fogo começa a renovar a crente agora. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder de Deus. Poder que se manifesta. Esse é o poder do evangelho. É autoridade para curar e expulsar demônio e levantar quem está caído. Sejam cheios do Espírito Santo esta noite. Aleluia, 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 aleluia. Varão de guerra. É por isso que eu te amo, Jesus. Eu quero aproveitar que tu está de pé. Eu quero fazer um convite, tu sabe que eu vou fazer, não é? Ah, irmãos e irmãs. Eu queria chamar todo mundo aqui na frente para orar, mas tem algo mais importante. Porque o Espírito Santo que te renovaria aqui, te renova aí no seu lugar também. Então eu vou orar ainda agora por renovo espiritual, batismo, poder. Mas tem algo mais lindo ainda, que o Espírito Santo quer fazer entre nós. Eu, pastor Jonathan Carlos, eu não sei como tu entrou aqui dentro esta noite. Vou falar o que eu falei ontem. Mas eu sei como tu pode sair. A palavra me garante isso. Pode sair com o nome escrito no livro da vida, né? Não, pastor, já visita a igreja. Não, mas visitar não é ser. Não, mas não precisa, eu já estou aqui. Não, mas tem que levantar a mão para Jesus. Não, mas tem que levantar a mão por quê? Porque está na Bíblia. Quem me confessar diante dos homens, quem levantar a mão e falar, eu quero, ninguém me forçou, eu quero, eu escolho. Eu também confessarei seu nome diante dos anjos do meu Pai que está na glória. É mais ou menos assim, tu levanta a mão aqui, tem que todo mundo testemunhar, não é só estar no meio. Tu tem que vir aqui na frente, levantar a mão e falar, eu quero.
Aí lá do céu Jesus fala, eu também quero, escreve o nome dele aí. E aí nós seremos testemunhas de defesa sua também. E quando o diabo se levantar, a gente vai orar e dizer, pode recuar, porque ele está coberto pelo sangue do Cordeiro. Ela está coberta pelo sangue do Cordeiro. Vocês serão missionários e missionárias agora. Você vai olhar para alguém que está ao seu lado direito, esquerdo, frente, retaguarda, e você vai ser mão de Deus na vida desta pessoa agora. Você vai olhar dentro do olho dela, pode fazer igual Jesus, encostar a cabeça assim, e no pé do ouvido diga, já aceitou Jesus? Ou já renovou a aliança com Ele? Se ela falar, não, ainda não, estou vendo, pergunte a ele ou a ela assim, quer aceitar Jesus hoje, agora, nesse momento, já, nesse instante? Quer reatar a aliança com Ele agora? Se esta pessoa quiser, eu quero lhe fazer um convite agora. Aonde está a primeira pessoa, Cristo entre nós, sai correndo do seu lugar, que o tempo não me espera mais. E vem correndo aqui para o altar nesse momento, que eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu não precisa por quê? Ah não, que eu já estou de terno, gravata, saia. Que legal, como se isso salvasse a gente. Aqui vem a primeira vida a Cristo no corredor da igreja. Traga ele, homem de Deus. Venha, servo do Altíssimo, Filho de Deus. Fica com ele aqui, homem de Deus. Eu estou esperando a segunda vida a Cristo entre nós. Onde está a segunda vida? Olha a segunda vida, filha de Deus se aproximando. Uma irmã de oração, dê um abraço nela aqui, uma irmã de oração. Dê um abraço nela, uma irmã de oração. Eu estou aguardando a terceira vida a Cristo entre nós agora, que queira reatar a aliança com Jesus grandão da Galileia. Será que há uma terceira vida entre nós, que queira se reconciliar com Jesus? Pastor, mas eu já estou de terno, gravata, saia, vou repetir. Tenta chegar na porta do céu e falar, estou de terno, aqui a minha gravata, mereço entrar. A terceira e a quarta vida acabaram de chegar na minha direita. Filhos de Deus, eu estou aguardando a quinta vida agora. Nós usamos estas roupas por causa da nossa liturgia e doutrina, e é muito bom, tem que usar mesmo. Mas o que salva é levantar a mão para Jesus aqui na frente agora e confessar Ele como Salvador. Pastor, eu já sou crente, eu já dizimo, dou oferta. Será que tu não é uma dracma perdida? Está na casa, mas está perdido? Que adianta estar na casa e estar perdido? E como é que eu sei se eu estou ou não estou? Quanto tempo tu não ora mais? Quanto tempo tu não sente mais a glória caindo aqui? Você estava falando em si mesmo, eu não consigo sentir o que eles estão sentindo. Quanto tempo tu não tem mais o prazer de ler a Bíblia? Meu Deus, tu veio quase arrastado para a igreja hoje. Quebra hoje a vergonha. Não adianta estar todo mundo achando que você é, se você já não é. Naquele dia não vai dar para dizer, Jesus, mas achava que eu era. Jesus vai falar, mas o negócio é comigo. Eu lhe convido a quebrar agora isto, porque Jesus não teve vergonha de você na cruz. E vim correndo se reconciliar com Jesus aqui no altar nesse momento. E ser a quinta vida a Jesus nesta hora. Existe uma quinta vida a Cristo entre nós. A quinta vida a Cristo acabou de chegar aqui na frente. Filha de Deus. Grande foi o mover de Deus nesse momento quando tu pisou aqui na frente. A sexta vida está se aproximando no corredor da igreja. Traga ele, homem de Deus. A sétima e a oitava vida estão se aproximando ali. A nona vida está chegando aqui na direita. A décima aqui na minha esquerda. A 11ª está vindo ali no corredor. A 12ª está se aproximando ali também. A igreja só dá glória. A 13ª está chegando também. A 14ª está vindo ali também. Traga ele, meu irmão. Traga ele, meu irmão. Vem com ele. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. A 15ª chega agora também. Eu aguardo a 16ª vida entre nós nesta hora. O preço foi muito alto pago por você. Foi muito grande o que Deus fez para você continuar longe da presença dele. Venha fazer valer o que ele fez. Eu acho que se aproxima a 16ª vida aqui na minha direita. Seja bem-vindo à casa de meu pai, meu irmão em Cristo. A 17ª vida está se aproximando no corredor da igreja, pastores. E eu creio que eu estou vendo a 18ª chegando ali na portaria também. Olha que coisa linda, a 19ª vindo lá também. Traga ele, minha irmã. Aleluia. Ah, se vocês soubessem o que está acontecendo aqui agora.
Os céus estão em festa e o inferno está em desespero. A 20ª vida está aqui, olha que coisa linda. Aleluia. A 21ª aqui na minha esquerda. Seja bem-vindo à casa de meu pai, meu irmão. Nós te recebemos de braços abertos. Tu é daqui, tu é de casa, tu é da presença de nosso Deus. Aonde está a 22ª vida, Cristo? A hora é agora. Cristo te chama. Vem se reconciliar com teu Deus. Vem rasgar com as mãos de Cristo a cédula com a qual Satanás te acusa. Não tem mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas velhas já passaram e tudo se faz de novo. Ah, se a trombeta tocasse agora, hein, minha irmã? Esse povo estava tudo no céu com a gente. Existe uma 22ª vida a Cristo entre nós, que queira se reconciliar com Jesus grandão. Ou eu não tinha visto ela. Então é a 22ª abraçada com a nossa irmã ali. Então se houver a 23ª, hora é agora. Eu não estou falando de números, eu estou falando de vidas. A 23ª acabou de chegar aqui na minha direita agora. Aleluia. A 23ª acabou de se aproximar. Fica agarrada com ela aí, varoa. Solta ela não. Cristo te chama para dar um abraço nele agora. Existe uma 24ª vida a Cristo entre nós, que queira se reconciliar nesta noite tão linda. Se houver a hora é agora. Aleluia. 24ª vida se aproximando no corredor da igreja. Filha de Deus, vem para casa de papai. Aleluia. 24ª vida acabou de chegar. Se houver 25ª, se aproxime agora. Senão nós vamos orar. E quando a igreja começar a orar, ligou na terra, ligou nos céus. Existe uma 25ª vida a Cristo. Eu repito, não são números, são vidas, para nós darmos testemunho de você diante de Deus agora. 25ª, onde tu estás? 25ª, onde tu estás? 25ª acabou de chegar ali no meio do corredor. Aleluia. Aonde está a 26ª? 26ª, onde estás? É ela também, vaso? Ou ela já está? Ah, já está, glória a Deus. Então aonde está a 26ª? Ou nós vamos orar agora? Aleluia. Então igreja santa que vai morar nos céus, pega esta mão cheia de fogo pentecostal e vamos fazer missões agora. Levanta para cá. Ora como se fosse você aqui na frente. Se fosse você, você ia querer que orassem como? Então ora como se fosse você agora. Enquanto a igreja está de mãos estendidas, comece a abençoar a vida dos nossos irmãos. A vocês que estão no altar de olhos fechados, antes de orar eu vos falo, continua de olhos fechados. Servir a Cristo e seguir a Ele não é sombra e água fresca. Eu sei que vai ter momentos difíceis, vai ter, mas é melhor enfrentar o difícil com Ele do que o difícil sem Ele. Eu não estou pregando a ausência de tempestades. Eu estou dizendo que mesmo que tenha vento, Jesus vai estar contigo. A 26ª vida acabou de se achegar aqui no corredor da igreja agora. Aleluia. 45 do segundo tempo ainda é jogo, meu irmão. Seja bem-vindo à casa de meu pai. Igreja, vamos orar por estas 26 vidas com muita alegria, porque está tendo festa nos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te adoramos e te glorificamos, porque 26 vidas estão se decidindo aos caminhos da fé. Senhor, eu sei que não foi fácil para eles chegarem até aqui. Senhor, eu sei que eles enfrentaram muitas provações, dificuldades, mas Senhor, eles venceram o medo agora. Eles venceram o próprio eu agora. Eles vieram para frente do altar e Senhor, eles confessaram com a atitude deles que te recebem como o único e suficiente Salvador. Então Jesus, eu lhe peço, escreva o nome deles no livro da vida. Isso, aleluia. E agora, Senhor, que tu já escrevestes o nome deles, o que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história e trajetória.
Senhor, aonde eles entrarem, entra com eles. Aonde eles pisarem, pisa com eles. Aonde eles permanecerem, permaneça com eles. Senhor, eu tenho certeza que a partir de hoje, se o culto termina e continua na glória, eles estariam conosco para toda a eternidade. É por isso que eu te louvo e te adoro, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o maior milagre não é cego enxergar, o maior milagre não é surdo ouvir, o maior milagre não é coxa andar, não é porta abrir. O maior milagre é uma mão se levantar e dizer que quer Jesus de Nazaré. Senhor, tu não morreu na cruz em vão. Olha os frutos do que o Senhor fez 2000 anos atrás aqui. E é por isso que ainda estamos na terra, por causa deles. Senhor, por isso eu coloco a vida de cada um deles nas tuas mãos, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O nome de vocês já está escrito no livro da vida. Só que existem pessoas que eu estou vendo aqui na frente que estão recebendo oração. Eu preciso testificar e testemunhar a igreja. Eu acho que eu esqueci de apontar a sua vida para ser testemunha à igreja. Quem está voltando a aceitando Jesus hoje, só faz assim, fica com a mão assim para eu ver. Assim. Isto, deste jeito, assim, coisa linda. Amiguinho, te vi agora. Isto, assim, ó. Fique assim. Só permita-me testemunhar a vida de vocês à igreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, princesinha de Deus, não tinha lhe visto. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, são 28 vidas. Então, obrigado, homem de Deus. 28 vidas. Quem pode adorar a Deus pela vida dos nossos irmãos em Cristo? Os obreiros vão tomar o nome de vocês.